Pergunta só se a galera tá ouvindo, quando o pessoal começa a entrar. Certo. Estamos ao vivo já, né? Pessoal, quem estiver entrando aí, se puder informar se está escutando, se não está, se está travando alguma coisa, ajuda a gente, tá ok? A gente teve um probleminha com a Lorena, mas a gente vai entrar agora com o Kleber, tá bom? A gente só inverte os temas. Vai dar tudo certo. Só aguardando agora a entrada do Kleber. Aí, agora deu certo, que Agora beleza. foi. Agora foi. É assim mesmo, né? Ao vivo, Fabrício, direto. a palavra Desse de jeito. ordem na tecnologia é paciência. Tem que ter Exatamente. paciência, não tem jeito. Eu estava falando com o pessoal antes dos entraves, né, que a gente ia ter esses dois temas, né, falando do empresário, como conseguir ter o estagiário, as informações que ele precisa, que isso a gente vai abordar com a Lorena, e que com você a gente ia passar essa mensagem para o aluno, né? Quais informações o aluno precisa, o que ele precisa entender, às vezes os pequenos deslizes que eles fazem e às vezes não conseguem uma vaga de estágio, aonde procurar, como procurar, e a gente se conhece tem pouco tempo, mas eu tenho excelentes referências de você. A Luciana falou que você é o papa da informação no grupo Educavix e, assim, eu acho que você vai poder apresentar esse universo para o aluno com muita clareza e ajudar eles, porque, no geral, a gente tem divulgado muita vaga de estágio com a parceria do grupo Educavix, do IEL e das outras, mas a gente também tem tido um retorno de, olha, não está vindo aluno, não está chegando aluno, está tendo isso aí, então às vezes essa live pode fazer com que o aluno fique mais antenado e possa, assim, ter o sucesso de obter um estágio. Então, fica aberta a palavra para você e vamos tentar esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre estágio, tá bom? Legal, Fabrício. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Cedtec, grande parceira, né? A nossa escola de formação de técnicos aí, então entrega para o mercado profissionais, futuros profissionais, estudantes, né? Com muita qualidade, então parabéns pela história aí de vocês, eu acompanho há muitos anos e sou grande fã da Cedtec. Eu acho que a gente pode separar aí em dois momentos, em duas situações. A procura por um estágio hoje está muito fácil. O digital está aí disponível para a gente, né? Então a gente pode se utilizar dessas ferramentas digitais à vontade, né? Tem o LinkedIn, que é a rede profissional, que a gente consegue, através de filtros muito simples ali, você consegue ter acesso a vagas de estágio na Grande Vitória e no Brasil inteiro. Então, está muito simples. As empresas estão muito digitais, então elas divulgam muito os programas de estágio, divulgam muito as suas vagas. Próprio jornal, os meios de comunicação, eles são parte essencial desse processo também, porque eles recebem, aglomeram as vagas diversas, né? E não só das grandes empresas, como das médias, as pequenas, e divulgam para o mercado. Então, eu acho que é uma questão de, assim como o jovem hoje, ele é muito antenado com tecnologia, eu sou, você falou de papa, mas eu posso me considerar um dinossauro, né? Eu estou com 40 anos e eu já sou meio que dinossauro da tecnologia, mas eu tento me virar e tal, mas essa turma que está chegando agora, eles são nativos digitais, sabe? A coisa, o 0 e o 1, eles correm na veia deles, né? Então é muito bacana de você ver a naturalidade com que eles transitam e negociam com esse aparato tecnológico que a gente tem hoje. Então, com um aparelhinho na mão ali, eles têm acesso a tudo. Então, eu já começo provocando eles, porque se não está encontrando é porque não está procurando. Exatamente. Você tem à sua disposição um universo de divulgação que você pode correr atrás e receber isso no seu e-mail. Eu mesmo faz parte do meu universo, então eu me cadastro em diversos locais para poder receber as vagas por e-mail e recebo. E eu vejo o que acontece no ambiente do capixaba. Eu recebo dezenas de vagas de emprego
por dia no meu e-mail. Então, é uma questão de procurar saber como que você também consegue receber isso daí. Então, acho que a questão da busca, ela tem a ver com a iniciativa. E aí a gente já parte para alguns aspectos comportamentais, que são o grande X da questão, né? Porque não adianta você ser tecnológico, de você saber onde buscar, mas e na hora que aparece a oportunidade? Na hora que você está de frente para a oportunidade, você driblou... Tá na cara do gol, né? Tá na cara do gol, driblou a zaga toda ali, tá você e o goleiro ali, ou tá sem o goleiro, como é que eu chuto? Então, existe algumas dicas, algumas ferramentas, um caminho que é interessante para você, para o estudante seguir, para poder ele se atentar a essas nuances, a esses detalhes, para que ele, na hora que estiver de frente de um recrutador, ele tenha mais chances de conseguir aquela vaga de estágio. Então, acho que eu posso começar falando o seguinte: as pessoas são contratadas pelas suas qualidades e são dispensadas por seu comportamento. Então, o comportamento é o grande X da questão, né? Dizem que um colega, né, tá conversando com um colega ali da escola, e o colega fala assim: cara, conseguiu estágio na empresa X. E aí o outro colega fala aquela frase... Nunca sou chamado. Né? Nunca sou chamado, você tem muita sorte. Né? Isso acontece Atribui mais... o sucesso à sorte, né, o tempo inteiro. Exatamente. E o que é sorte? Sorte nada mais é do que a união de oportunidade e preparo. Então, ele oportunizou, ele correu atrás, ele conseguiu, cavou uma vaga, e aí ele está de frente ali para aquela oportunidade. Se ele não estiver preparado para poder concorrer àquela vaga, ele vai ficar pelo caminho. Então, sorte nada mais é do que oportunidade mais preparo. Então, esteja preparado. Esteja preparado. E eu acho que nesse sentido a CEDTEC prepara muito bem, não só tecnicamente, mas também é um ambiente de convívio social, em que o jovem, ele nessa troca com outros colegas, ele também se melhora em termos de comportamento. Então, é um ambiente positivo, um ambiente saudável de evolução comportamental, né? Então... E, Kleber, as agências de recrutamento também dão um suporte imenso. Vocês, como Grupo Educavix, dão um suporte total para o estagiário, dá as orientações, passa tranquilidade. Então, assim, ele tem isso, entendeu? Ele tem esse suporte da escola, da agência, ele tem esse suporte. Assim, as empresas e institutos que formam essa rede do estágio no estado e em outros locais do país também, ela tem que ser vista como uma rede parceira, porque a gente está ali com uma bandeira social forte, né? Porque você está defendendo uma lei federal, que é a 11.788, que é a lei do estágio, que regulamenta esse ambiente. E ele diz ali, que a lei está clara ali, que o objeto do estágio é o aprendizado, é o socioeducativo, é o socioemocional. Então, a gente tem esse papel de tentar orientar, de falar: olha, vai com calma, vai com tranquilidade, usa essa ferramenta aqui, essa dica, para poder, na hora que está na frente, né? Depois que você consegue... Porque tem muita disso, Fabrício. Quando o estagiário, o estudante consegue o estágio, ele não entende depois por que ele é dispensado. Então, são duas coisas. Você tem que saber como conseguir, e depois você tem que saber como se mantém. Exatamente. Entendeu? Porque, por exemplo, quando um aluno chega aqui na escola, eu falo: olha, você está fazendo um curso técnico, mas no fundo você está transformando a sua vida. Tanto profissionalmente, porque você vai entrar, vai adquirir uma posição profissional e vai ter um estágio para poder te lapidar profissionalmente, para fazer você ter uma formação completa. Então, no geral, a gente está transformando a vida da pessoa de alguma maneira. Exatamente. E ela tem que absorver isso. E o estágio, ele é nada mais, nada menos do que uma escada na carreira, né? Eu falo muito sobre planejamento de carreira, e no planejamento de carreira você precisa de entender onde você quer chegar.
né? Qual a sua meta, né? Qual que é a sua meta? E com base na sua meta, você consegue fazer o preparo necessário para alcançar aquela meta. Então, quando um estudante ele escolhe um curso técnico para poder se dedicar aí ao longo de alguns anos, ele sabe ao mínimo aonde que ele quer chegar. Eu quero alcançar aquela posição numa empresa X, Y ou Z, e para poder trilhar aquele caminho eu preciso desse embasamento teórico, eu preciso de acumular outros aspectos comportamentais para poder conseguir chegar lá na frente no emprego já e concorrer bem àquela vaga, né? Mas aí, voltando à questão do estágio, eu acho que um dos itens preparatórios para poder você concorrer é um bom currículo. A gente fala do currículo, né? Tem muita gente que oferece uma orientação de como formatar o currículo. Gente, utiliza, porque um currículo bem feito, a gente recebe aqui dezenas de milhares de currículos aqui, e você vê alguns currículos muito interessantes, muito bem pensados, muito bem elaborados, muito didáticos, e você vê que houve investimento de tempo, houve dedicação daquele estudante ali. Kleber, nesse sentido aí, eu, por exemplo, aqui falo com enorme felicidade. A gente tem um professor Marcelo Bayer, que é um professor nosso aqui super dedicado. Pô, ele é parceiro nosso, a gente leva os alunos para o auditório, ele dá uma aula de currículo, tenta mostrar para os meninos o poder do currículo, entendeu? Porque às vezes o seu currículo tá super bem escrito, tá no modelo ideal, mas aí tem um erro de português muito grave, e aí descartado imediatamente. Então, assim, a gente tenta bater nessa tecla, poder do currículo, poder do currículo. Você mencionou o LinkedIn. O LinkedIn, toda vez que você vai falar de mercado de trabalho, hoje, entrada... É o seu currículo hoje, o LinkedIn. E aí uma vitrine, né? O pessoal costuma falar que é só vitrine, né? Para quem está nos vendo, se você não tem perfil no LinkedIn, já atualize, já deixe lá, porque os recrutadores vão no LinkedIn para poder ver o que está acontecendo, ver o histórico. Às vezes ali você tem condições de colocar mais informações sobre a sua vida, artigos que você escreveu, itens que você de cultura geral que você acha interessante, que aquilo ali tudo compõe um cenário para você analisar se aquela pessoa está aderente àquela vaga de estágio. Então, o currículo é extremamente importante, tá, gente? Então, foca... Podemos dizer que é a primeira etapa, né? Um bom currículo. Até você estar de frente para o estudante, para que ele possa desenvolver ali uma conversa, um bate-papo, uma troca, o que você vê é aquele papel. Uma folha, 2 folhas, é o que você vê, o nome, e-mail, endereço, formação, e é o que a gente tem. Depois... Às vezes eu escuto aqui, Kleber, alguns alunos com a seguinte dúvida. Mas eu só estou fazendo um curso técnico, meu currículo vai ficar muito em branco. Eu falei assim, não é assim, entendeu? E aí incentivo eles a fazer o currículo, mesmo que tenha pouca informação, mas tem informação. E é bacana isso daí, porque muitos chegam para mim e perguntam assim, Kleber, mas como é que eu vou fazer um currículo se eu não tenho experiência? Aí eu falo, cara, você tem 22 anos de idade, como é que você não tem experiência? Você viveu como até hoje? O que você fez na sua vida? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus prazeres? Quais são os seus valores? Esses dias eu recebi um currículo que eu achei fantástico. E ele tinha lá missão, visão e valores dentro do currículo. Nossa, sensacional a ideia. Eu tomei um susto e fui atrás do estudante, liguei para ele e falei, parabéns, sabe por quê? Porque você não tem experiência, mas você disse quem é você. E as pessoas, os empresários, as empresas, os recrutadores, eles estão menos preocupados hoje com não que não se deva preocupar, claro, mas estão muito mais voltados para o comportamental. Quais são os valores daquela pessoa? O técnico a gente vai ajudar, o estágio é para isso. Isso aí, treinar a pessoa tecnicamente, ela entender os padrões, como funcionam os mecanismos da profissão que ela vai exercer na empresa, isso é administrado, isso é treinado. Agora, exatamente. Qual a sua visão de vida, qual o seu comportamento, isso é um pouco mais difícil. Quais são os seus valores, né? Então, isso você pode colocar no currículo. Falar sobre seus hobbies, o que você fez até hoje, como é que foi sua passagem pelo ensino médio e deixar claro, eu não tenho experiência, eu quero a minha primeira experiência. Deixa claro lá para o recrutador que,
o estudante está disposto a encarar um desafio. Né? Então, ele pode apresentar que ele é uma pessoa comunicativa, ou que ele é uma pessoa centrada, que tem um poder de concentração, são qualidades que a pessoa pode apresentar. E aí eu faço uma pausa aqui para poder falar sobre a importância do teste comportamental. Quem não fez ainda, corra atrás e faça, diz que a HBDI, o que for, faça o teste para poder te entender. Eu acho que você se entender é o princípio de tudo. Você saber para onde que você vai caminhar depende de como que você está preparado para aquela caminhada. E isso está aqui dentro. É preciso a gente se conhecer para poder saber quais são as armas que eu tenho para poder lidar com esse ambiente em que eu estou inserido. Então, o teste comportamental com devolutiva é melhor ainda. Se não tiver devolutiva, pelo menos você sabe. Tem aquela história do signo, que você abriu o jornal e você lia. Eu sou canceriano, né? Sempre eu li o jornal e sempre batia. Eu falo, cara, sou eu aqui. Né? Mas, de certa forma, eu me reconheci ali. Sim. E aí, você fazendo o teste de comportamental, você vai se reconhecer ou não. O ideal é que você tenha a ajuda de um profissional para poder fazer as devolutivas, né? Agora, tem um outro item, Fabrício, que eu acho que é interessante pra caramba, que é o seguinte, currículo legal... Vindo de você, todos os itens são interessantes. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Na hora que você falar do tempo, você pede uma pausa aí. Não, tranquilo. Falar, tá? Tranquilo. Na entrevista é muito interessante você... hoje nossas entrevistas são 100% digitais, mas a gente durante muito tempo a gente operou com entrevistas presenciais. E aí você via assim, o estudante que chegava lá, estilo viajante, né? Ele não sabe o que ele está fazendo ali, para qual vaga que é. Ele chega com um envelope pardo ali, não sabe nem o que está acontecendo. E às vezes você recebia estudante falando assim, aqui é a empresa tal, eu falava, não, essa aí é outra empresa, é outra agente de integração, nós somos o tal. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então isso demonstra um total desinteresse pelo processo. E aí você precisa, no mínimo, se mostrar interessado. Né? Você saber onde que é, você precisa de se informar, a localização, com quem que você vai conversar, qual é o horário correto, chegar com 15 minutos de antecedência, se preparar, se acalmar, limpar o suor, ir no banheiro, tomar uma água. Essas coisas demonstram o interesse do estudante na vaga que ele vai concorrer, antes até da entrevista. Uma coisa que me preocupa, às vezes, quando eu vou divulgar uma vaga, é o aluno vir com a primeira pergunta do tipo, qual o valor da bolsa? Entendeu? Isso é falta de propósito. Exatamente. Isso aí eu fico preocupado. Na escada da vida, na escada da carreira, é necessário que ele passe por aquele prazo, por aquele processo ali. E a bolsa, ela compõe um processo. Eu sei que, claro, muita gente pode tacar pedra na gente quando a gente falar que a bolsa não é importante. É claro que ela é importante. Tem muita gente que depende dessa bolsa até mesmo para colocar comida dentro de casa. Nós sabemos disso. Não podemos ser hipócritas em relação a isso. Mas ela não pode ser o fator determinante para você estar ali. Sim. Ela vai ser a cereja do bolo dali. Entendeu? Então, mostrar interesse... Ela vai facilitar a sua vida de alguma maneira, exatamente, sendo um valor que te interessa. E até mesmo o seguinte, como é que você chega numa vaga de estágio sem saber a bolsa? Do mínimo, você tem que se informar. E aí eu trago outro item aqui. Não conhecer a empresa. É tão fácil conhecer as coisas hoje, né? A internet está aí, Fabrício. Você tem condição de acessar o site no ônibus para poder verificar que empresa que é, o que ela faz, qual que é a missão dela, a clientela, a área de atuação, essas coisas. Você pode no LinkedIn saber quem que é o CEO da empresa, quem que é o diretor da empresa, quem vai te entrevistar. Olha como é que a pegada é diferente. O Kleber chega a poder fazer uma entrevista com o Fabrício é o recrutador, e eu falo assim, pô, Fabrício, vindo para cá, eu acessei o seu perfil no LinkedIn, e eu verifiquei que você tem uma formação assim assada. Eu sabia que é a mesma do meu pai? Então, são coisas que... Mostra que você está antenado. Antenado, e são coisas de você quebrar o gelo ali com o recrutador, dizer que você não está ali inocente da história, que você pesquisou quem é o cara... pesquisou quem é recrutador, a empresa, os donos. Então, isso tudo é importante. Porque você foi pesquisado também.
Exatamente. Então, eu falo para muitos empresários o seguinte, olha, se engana você em achar que você vai escolher o estudante. É o estudante que está te escolhendo hoje. Isso aí. Pior que o aluno não tem nem desculpa para saber que não achou a empresa, que até nisso a tecnologia vai mostrar para ele a rota de chegar na empresa. Exatamente. Então não tem nem motivo para chegar sem os 15 minutos de antecedência que deveria ser o certo. Exatamente. E são dicas que a gente fornece para os estudantes. Aqui na EducaVix, a gente só entrega o nome da empresa na última etapa, na etapa da entrevista. Porque isso tem uma estratégia. Porque nesse momento eu vou vender a empresa para o estudante. E se o estudante falar assim, cara, não era essa a pegada que eu queria, ele já vai embora e não perde tempo. Entendeu? Você sabe que eu tenho um episódio aqui, Kleber, que teve uma empresa que anunciou uma vaga e colocou que o valor era R$100. E aí, na verdade, o valor era R$1.500. E aí? Porque ele só queria gente comprometida em querer aprender o que ela estava oferecendo. Por isso então, que assim, é importante estudar a vaga. Nunca esqueci disso. Por isso que é importante estudar a vaga, porque pode ter pegadinha ali também. Claro, com certeza. Eu já tive escritório de advocacia que faz isso também. Então é interessante você tem que pesquisar, é importante pesquisar. Beleza, chegou na frente do entrevistador, demonstrou interesse e está com a vestimenta inadequada. E aí você... É o mínimo, né? O mínimo. A gente não está falando muito. A gente não está falando coisa complicada. Eu, para poder falar com você aqui, eu entendo que dentro da minha posição, um blazer com uma camisa, uma boa apresentação, eu estou em público aqui, ela é interessante. Talvez para uma reunião ou uma mentoria com os estagiários eu coloque uma camisa gola polo, mais despojada. Você tem que trafegar e estar com o dress code, né, que é a palavra do momento aí, o dress code adequado para onde você vai. Se você analisou a empresa, sabe como é que a empresa funciona, o mínimo é você tem que se vestir adequadamente. Então você fez tudo certo. Está ali na frente do gol e você não está com o preparo correto, a bola correta para poder chutar. Você vai perder ponto ali, com certeza. Pode ser que você consiga reverter essa situação com a sua capacidade de comunicação, de interlocução, mas isso é muito difícil, tá? Porque... você é olhado no contexto, né? Você é olhado no contexto. Exatamente, é um processo completo ali. Então, o dress code ele é interessante de você falar. E aí começou a entrevista, você começou a bater papo com o recrutador ali e de repente você solta a pérola. Qual que é a pérola? Você fala mal do antigo estágio que você fazia. Nossa Senhora. E aí você isso aí é comum no LinkedIn, as pessoas ainda falam, não faça isso, não faça isso. Exatamente. Essas consultores de carreira falam muito sobre isso. Você não deve, você substitui toda a sua angústia, toda a sua raiva, você concentra numa frase e fala o seguinte, a cultura da empresa não era adequada para mim. Resumiu, fechou. Fechou, né? Ficou mais ali, mas não passou uma imagem ruim. Olha, a cultura não era adequada para mim, não me adequei à cultura da empresa, não estava muito satisfeito com as minhas atividades. Vira o jogo para você está se colocando numa posição de negociação. Porque quando você fala simplesmente de que, nossa, aquela empresa era horrível de se trabalhar, nossa, já depõe contra você. Entendeu? Sim. Porque você está enxergando apenas os aspectos negativos. E o que você aprendeu na empresa não vale de nada? Não, você poderia só falar o que você aprendeu, já estaria ótimo. Exatamente. Então, e aí, muitos estudantes, por uma questão até de maturidade, eles caem nessas pequenas falhas por uma questão de ansiedade, Fabrício. Muita gente chega ansiosa e a gente volta lá no início da preparação, chegar com calma, tomar uma água, ir ao banheiro, limpar às vezes o suor. Eu sou uma pessoa que suo muito, então eu sempre limpo o rosto antes de entrar numa reunião de negócios. É natural. Você tocou nesse ponto, para você ter ideia, eu tenho alunos do técnico vespertino meu que vão para um estágio com 16, 17 anos. Exigir muita maturidade, a gente tem que pesar isso também na balança. Kleber, me esqueceram de avisar que live é
a 1000 por hora, que boa. Então, Mas é isso assim, aí. faz um fechamento para a gente, para deixar aquela mensagem bacana para os nossos alunos, para todos os alunos que estão assistindo a gente, e aí eu vou chamar a Lorena. Maravilha. Então, eu só agradecer novamente, tá, ao convite. Obrigadão. Estou à disposição de vocês aqui. Coloca a EducaVix à disposição para os estudantes. E, assim, são pequenas pílulas, pequenas dicas que são necessárias para compor um processo inteiro e você se colocar melhor naquela posição de concorrência com os outros colegas, outros estudantes. Então, pesquisa na internet, tem muita dica sobre como se postar diante de uma entrevista, o que é necessário para você sair bem. E é isso aí, boa sorte a vocês, tá? Obrigado novamente. Eu que agradeço, assim, a parceria é forte, muito obrigado mesmo, tá? Tá ótimo. Obrigado aí pelo apoio, agora eu vou chamar a Lorena, que é outra fera. E eu saio agora, é isso aí, Lorena é fera mesmo, você tem experiência pra caramba. Valeu, Valeu. abraço. Bom, gente, a gente viu aí, né, os pontos fortes para ser o estagiário que a empresa quer. Agora a gente vai ouvir da Lorena a parte da empresa, né, o que a empresa busca, o que ela precisa saber. Para poder ter, assim, um estagiário, porque Quanto mais empresas estiverem interessadas em ter um estagiário, melhor, né? Mais vagas vão surgir e mais chance vocês, como alunos, vão ter de ingressar num estágio. Então, já fez aqui o convite, agora vai dar tudo certo, com certeza. Estamos aqui na torcida. Tá todo mundo me ouvindo, tá tudo tranquilo, né, pessoal? Vi algumas perguntas aqui, algumas mensagens, queria agradecer todo mundo. Marcelo aí, eu agradeço pela parceria. Então, tá. Vocês estão vendo a minha voz de novo aí, é porque tá fazendo um teste aqui, tá? A idade conta... Deixa eu... Tem umas mensagens aqui, eu vou aproveitar enquanto isso. A idade conta muito referente à escolha na hora do estagiário? Nem sempre, nem sempre. A maioria das empresas não põe como requisito a faixa etária, entendeu? No passado tinha um pouco a questão do masculino e feminino, mas isso, graças a Deus, também é uma prática que já não acontece mais, então isso tem melhorado muito. Gostaria de saber, deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. O pessoal também me perguntou a respeito da entrevista. Então, tem alguns alunos que fazem entrevista e não são escolhidos. Então, aí vocês puderam ver que o Kleber muito bem disse que é uma questão de se reinventar, né? De olhar o seu processo novamente, se conhecer novamente, ver quais são os seus... Quem é você, né? E aí verificar novamente o seu currículo, verificar a sua postura na entrevista. O Kleber deu várias dicas aqui, então é isso que acontece, você tem que ter isso. Tenho 37 anos, sou formado em automação e agora estou entrando no curso de logística. Fico receoso com a idade. Não precisa. Oi, Lorena, tá me ouvindo? Ô, Fabrício, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Só vira a câmera aí que tá na frente do seu computador. Não, eu acho que não. Aí! Certo? Certíssimo! Eu não tô vendo. Mas se você Não tá me estiver vendo? tudo bem. Eu tô te vendo. O que você tem para dizer vai ser enriquecedor, então já tá valendo. Então tá, gente, ó, desculpa aí, não sei o que aconteceu, recebi apoio do Felipe, entrei, saí, mas que bom que deu certo.
Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá todo mundo te ouvindo. Eu entrei com o Kleber, né? O Kleber deu dicas muito valiosas para o estagiário, né? Para o estagiário conseguir a vaga dele, a tão sonhada vaga, como ele se comportar, a questão do LinkedIn, do currículo bem feito e tudo mais. Aí eu estava dizendo que agora a gente vai entrar no segundo tema, que é voltado para o empresário. Quanto mais empresários, pequenas e médias, grandes empresas estiverem precisando de estagiário, melhor para todo mundo. Então, a palavra está aberta para você. Eu sei que você vai dar informação muito boa. A gente vai trocando uma bola, né? Que você Sim. também é muito parceiro do IEL, experiente. Queria agradecer, tá, Fabrício, aí pelo convite. Tá dando eco para você? Não. Tá ótimo. Então tá. Agradecer pelo convite. O IEL Eu que completou agradeço. agora, recentemente, 51 anos. E a gente nasceu com essa missão de fazer interação entre a universidade, o meio acadêmico, na verdade, e a indústria. E aí, então, o primeiro serviço que a gente ofereceu para o mercado foi o programa de estágio. Então, o nosso programa de estágio também está completando aí 51 anos, né? Então, para a gente é uma... Idade do IEL tá velhinho, né? Tá velhinho, então aí no mercado já há algum tempo, né? E aí, Fabrício, quando você me convidou para falar sobre a empresa, eu fiquei pensando assim, né? Eu tentei formatar num formatinho passo a passo, né? Para trazer para as empresas, como que ela poderia fazer para poder contratar um estagiário, né? E aí eu queria primeiro falar algumas vantagens para a empresa, né? Que muitas empresas têm Claro. receio, né? Um receio de contratar um estagiário. Então, assim, uma primeira vantagem assim, que eu queria trazer para a empresa é o apoio que um estagiário pode trazer com uma equipe já existente na empresa, né? Quando a gente tem uma empresa que tem uma equipe sobrecarregada, por exemplo, principalmente agora, né? Que a gente está nesse período de pandemia, que as empresas estão sobrecarregadas, as equipes estão sobrecarregadas, o estagiário ele pode ter um apoio, dar um apoio muito importante para a empresa, né? E desafogar a equipe, dando suporte para a equipe, né? Uma outra vantagem também são as novas ideias, né, que podem vir por meio do estagiário, porque a gente sabe que ele está num ambiente acadêmico, onde é lá que se produz o conteúdo, é lá que tem o conhecimento, as pesquisas, né? Então, ele traz tudo isso para dentro da empresa, e isso também é importante, né? Desde que a empresa também dê voz ao estagiário, né? Ele vai aprender, mas também vai fornecer conhecimento. Exatamente, é uma troca, né? É uma troca. Ele consegue colocar em prática e leva muito conhecimento também para a empresa, né? Bom, uma outra vantagem também é a questão da descoberta de novos talentos, porque o estágio acaba sendo um meio de uma porta de entrada também, assim, para a contratação da empresa, né? Então, a empresa ela começa como estagiário e aí, durante o período de estágio, né, ela identifica esses talentos, aproveita esse período de estágio para poder desenvolver, né, moldar o estagiário para a cultura da empresa e depois, então, tem possibilidade de reter esse talento na própria empresa, né? E aí, É um processo muito mais fácil, né, do que uma contratação. Mais fácil, exatamente, do que você ficar buscando no mercado, às vezes precisa, mas muitas vezes seu talento está ali, né, já por meio do estagiário. E aí também, Fabrício, pode ser que a empresa, no momento em que se encerra o estágio, ela não tenha a possibilidade de contratar aquele estagiário como funcionário, né? Isso acontece. Mas aí entra a questão do papel social da empresa, né? Que ela vai estar, de certa forma, contribuindo com a formação desse estudante enquanto cidadão, enquanto profissional, né? Durante o período do estágio. E aí, então, depois ela devolve esse estudante para o mercado de trabalho, né? Um estudante muito mais qualificado, muito mais preparado para poder enfrentar, então, o mercado de trabalho. A empresa lapidou um profissional para o mercado. Exatamente. Então, ela lapidou esse profissional e está entregando para o mercado de trabalho. Isso quando ela não puder, né, absorver, a gente tem muitos casos de retenção do estagiário depois do estágio.
E para finalizar, também não tem como a gente deixar de falar, né? É a questão que o Estado não tem vínculo empregatício. Existe uma lei própria que rege o estágio, que o Kleber, né, já falou que é a Lei 11.788 de 2008, que dá toda a segurança para o empresário contratar esse estudante como estagiário, mas sem ter vínculo empregatício, sem ser seletista, né? Então, dessa forma, também não carregar todos aqueles encargos sociais, né, que estão previstos numa contratação seletista. Então, também não deixa de ser uma vantagem para a empresa. Outra vantagem, Lorena, é que, assim, dentro do processo de estágio, a gente tem as agências de recrutamento, como o IEL, que está ali para dar todo o suporte necessário para a empresa. Todo o suporte da seleção, dos cuidados, de tudo. Isso aí eu ia falar que, para mim, a primeira dica, assim, né, que eu ia trazer para a empresa é de usar o agente de integração como parceiro, né? O agente de integração, ele chega nesse processo tripartite, empresa, instituição de ensino e estudante, para somar, né? A gente tem toda a expertise, né, que o mercado precisa, então, com relação à legislação, orientação jurídica, nós temos também todo um banco de estudantes, né, todo convênio com as instituições de ensino, né? Então, assim, é importante porque a empresa, tanto a empresa quanto a instituição de ensino, eles estão com foco em outras demandas, né? A empresa na qualidade a instituição de ensino fica na qualidade do ensino, né? Entregar profissionais mais qualificados para o mercado. A empresa tem diversas outras demandas, né? Então, é importante ter a figura do agente de integração nesse processo para tornar o processo mais fácil, mais seguro e mais ágil. Então, a facilidade da agência de recrutamento entregar um estagiário muito bem selecionado, que se enquadre no perfil da empresa, a segurança jurídica, a quantidade de vezes que eu te liguei para te pedir um apoio jurídico, a questão do seguro de vida, que se enquadra na lei do estágio, que vocês entregam isso tudo redondo para o empresário, não tem nem valor isso. Assim, para a instituição de ensino, né, o Fabrício, quando tem a parceria com a agente de integração, é tudo muito mais simples, porque acaba que vocês têm que tirar o foco de vocês de algumas outras coisas para poder ficar cuidando de coisas mais operacionais e burocráticas, mas que são exigências legais e que a gente tem que ter todo o cuidado, né? Então, a agência de recrutamento traz segurança para mim total. Eu tenho total segurança. Então, assim, diminui assim, em 90% o meu trabalho em relação à fiscalização do estágio, porque eu sei que está na mão de pessoas sérias, responsáveis, que deixam o trabalho pronto, tanto para a escola quanto para o empresário. Exatamente. E para a empresa também, né? A gente traz toda essa segurança. Então, a gente tem que ser visto aí como parceiro dentro desse processo, de uma figura que entra para somar, né? E aí, Fabrício, dando continuidade, então quem pode contratar estagiário? Né? A gente está falando de empresas de qualquer porte, de qualquer natureza, né? A gente está falando de que seja legalmente constituída, né? E também das pessoas físicas, aquelas pessoas físicas que têm registro no seu conselho de classe, que esteja ativo, né? Arquitetos, engenheiros, advogados, enfim, todas essas pessoas físicas, desde que estejam com seus registros, né, ativos nos seus devidos conselhos de classe, também podem contratar estagiários. Então, assim, o leque é muito amplo mesmo, né? Qualquer setor pode contratar. Eu acho que o foco que essa live, tenho certeza que vai conseguir atingir, é aquele empresário de menor porte, aquela empresa de menor porte, que às vezes, assim, nunca teve um estagiário, ou por uma infelicidade, o primeiro estagiário que teve não foi uma experiência muito boa e aí já desanimou, e que não é assim, entendeu? É muito bom ter estagiário, ajuda muito, contribui muito. Então, assim, dá um enfoque nisso, porque qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter estagiário. Qualquer tamanho, exatamente. Inclusive, os estagiários ajudam muito mesmo as empresas, né? Micro e pequeno porte.
A única coisa que a gente coloca, assim, né, que é o cuidado, que é a questão de ter mesmo esse cuidado com o que diz a legislação, né? E por isso que eu digo que a empresa pode contar com um agente de integração. Porque o estágio, ele precisa ser um ótimo, né? E aí, as empresas de micro e pequeno porte, sim, podem ter estagiário e vão ter assim, uma ótima experiência, eu tenho certeza, né? Se fizerem tudo de forma adequada. E aí, pode falar, Fabrício. Fazendo um estágio, por exemplo, a microempresa, ela tem que ter ela tem que ter isso bem claro, que ela vai ter todo o suporte da agência de recrutamento, vai ter o suporte também da escola, caso ela precise. Então, assim, ela vai poder se concentrar lá no aluno, no estagiário que está lá, aprendendo e entregando conhecimento também que ele adquiriu academicamente. Eu acho que esse é o caminho, que as pessoas têm que acreditar nesse caminho. Exatamente, exatamente. A empresa, ela fica com foco no desenvolvimento do estagiário, né? Daquele estudante que está ali trocando experiência, né? Colocando em prática o que ele está aprendendo na instituição de ensino e contando muito com o papel de uma figura muito importante na empresa, que é do supervisor, que eu já vou falar dele, né? Mas, enfim, então, se a empresa que quer contratar o estagiário, a primeira coisa que ela precisa fazer é identificar essa demanda internamente, né? E estudante de que nível de escolaridade na empresa, qual o curso, quais as atividades que eu vou desenvolver, né, aqui dentro que esse estagiário vai desenvolver nessa empresa, isso precisa estar mapeado na empresa, né? A gente pode ajudar também nesse processo, mas precisa ter isso claro, do que o estudante vai desenvolver na empresa, né? E, a partir disso, identificar uma figura na empresa colaborador que vai ser o supervisor desse estagiário, porque também, às vezes, quando a gente está lá dando para poder contratar um estagiário na empresa, a empresa identifica que não tem esse supervisor na empresa, então ela tem que ser um colaborador, que tem que ter a mesma formação do estudante ou experiência na área. Então, essa também é uma informação importante, porque isso pode inviabilizar depois lá na frente a contratação. Então, Porque o estagiário sem supervisor, ele não vai alcançar os objetivos que a gente deseja de uma maneira vai ficar muito mais difícil. Com certeza, assim, ele precisa desse papel desse supervisor, né? A lei fala desse papel desse supervisor, então, assim, ele tem que existir, ele tem que ser efetivo, o papel dele no decurso do estágio, né? Dar os feedbacks, dar o retorno do estagiário ao longo do estágio, né? Corrigir o que precisa ser corrigido, a rota, enfim, a contribuição dele é fundamental para a formação desse estudante, né? Sim. Bom, depois de identificada, então, essa vaga, é partir para a divulgação, né? Então, a empresa tem que fazer essa divulgação. Eu estou falando se a empresa fizer sozinha, tá? Claro. Né? Mas ela pode contar com tudo isso que eu estou falando aqui, ela pode contar com o apoio do agente de integração. Mas ela divulgando, a vaga ela vai divulgar nas redes sociais, né? Nas redes sociais dela, procurar as faculdades, as escolas técnicas, que tem aquele curso que ela está abrindo a oportunidade de estágio para divulgar isso para as instituições de ensino também, né? E aí, então, pode falar. As empresas, Lorena, quando me procuram, é muito comum. Elas me ligam, olha, preciso de um estagiário. Aí eu falo, você tem um perfil da vaga? Não tem. Sim. Aí eu falo da importância de ter o perfil da vaga, para saber qual é o objetivo desse estagiário, quem eles querem, como querem. Além das informações, a gente vive num mundo que é tudo muito rápido e a juventude que está nesse momento também gosta de tudo muito visível, rapidamente. Então, quer saber as informações ali no primeiro instante. Então, isso é muito importante. Exatamente. Isso vai fazer toda a diferença para o sucesso do estágio, né? Porque ele sabe desde o começo o que ele quer. Ou se ele não souber, né? Porque às vezes tem essa dificuldade, né? Mas buscar essa ajuda para poder formatar esse perfil do que ele realmente precisa, identificar o que ele realmente precisa na empresa, vai fazer toda a diferença. Sim. Mas vamos fazer assim,
eu, Fabrício, tenho uma microempresa, quero ter um estagiário, não tenho experiência, nunca contratei um estagiário, quero ter o apoio do IEL para ter esse estagiário. Qual seria o caminho? Então, aí o caminho para, né, a gente vai, ele buscando o IEL, né, a gente vai ajudar ele nesse processo de identificação desse perfil, né. Depois o IEL cuida de toda essa parte de divulgação. O IEL vai fazer a divulgação dessa vaga para ele, nas redes sociais, junto às instituições de ensino, que nós já somos parceiros, a empresa não precisa se preocupar em ter que firmar convênio com cada instituição de ensino, com cada estudante que ele identificar. Isso a gente de integração já tem, facilita nesse processo, né? E aí, então, o IEL vai identificar esse perfil para ele, encaminha para ele fazer as entrevistas, ele seleciona esse candidato, tá? E aí a gente cuida de toda essa parte burocrática da documentação, da regularização desse estágio para a empresa, né? Então, a gente vai fazer o termo de compromisso de estágio, vamos firmar o convênio com as instituições de ensino, caso a gente ainda não tenha, né? E a gente entrega tudo pronto para a empresa, né? A empresa somente tendo que assinar a documentação, né? Tudo isso hoje é muito rápido. Olha o tamanho da tranquilidade que vocês estão empregando. Isso hoje é tudo muito rápido, Fabrício, porque a gente conta com recursos digitais, assinatura eletrônica, né? Então, tudo isso é muito ágil. Adoro a assinatura eletrônica do IEL. Não é? Pois é. E é muito seguro, né? Então, assim, rapidamente a empresa vai ter esse estudante já pronto, disponível para poder iniciar o estágio. O IEL também, não só o IEL, mas os outros, eu estou falando aqui, né? Mas eu estou representando todos os agentes de integração, fazem todo esse processo de recrutamento e seleção para a empresa também, que é muito mais assertivo quando usa, né, esse nosso... a ajuda do conselho, né, do agente de integração. E aí, então, a empresa está apta e esse estudante pronto para iniciar o estágio. Né? Ainda assim, a empresa ela tem uma série de obrigações ao longo do período de estágio, que é a fase do acompanhamento. Né? Ela tem que fazer algumas entregas, tem que emitir alguns relatórios, que são exigidos na legislação, e que o agente de integração também dá todo esse suporte, lembrando das vigências, né? Disponibilizando os formulários, os documentos, oferecendo capacitação para o estagiário. Lembrando que esses relatórios, eles auxiliam as três partes. Auxiliam o entendimento do estágio para a instituição de ensino, auxilia muito a empresa a entender como é que está todo o processo e auxilia a agência de recrutamento para ver se está bem tudo muito encaminhado. Então, auxilia a todos. Auxilia a todos, exatamente. E é uma excelente oportunidade, né, de cada um os feedbacks necessários para o estagiário, né, do que precisa ser, do que precisa ser corrigido ao longo do processo, né, do desenvolvimento dele. Então, assim, então o agente de integração tem todo esse suporte também ao longo do acompanhamento do estágio até o encerramento. Né? Então, a tranquilidade, como eu te falei, a segurança, a dificuldade do processo, né? Por meio de uma integração é muito mais fácil e seguro para a empresa. Né? A gente também, Lorena, precisa quebrar o paradigma, né, de que se acontecer, ou por infelicidade, em algum momento, algum estagiário não atendeu as expectativas da empresa, que isso acontece, como aconteceria se fosse um funcionário, entendeu? Do mesmo jeito que tem vários e vários e vários casos de excelentes estagiários que passaram pelas empresas e deram um retorno fantástico e às vezes a empresa não pôde ficar com ele porque não tinha a vaga e lembram dele com carinho. Então, assim, tem que quebrar esse paradigma. Tem que quebrar, né, Fabrício, porque a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de ser humano. E aí a gente tem, né, de todo tipo, assim. Então, de fato, a empresa que não teve uma primeira experiência, né, que não foi legal, ela não deve bloquear, né, essa possibilidade dela de trabalhar com o estagiário. Eu acho que ele tem que refletir o que não deu certo, como que foi essa contratação, né? Foi uma indicação, eu tinha essa vaga mapeada de forma correta, né? E dar a oportunidade de novamente buscar
né, a possibilidade de trabalhar com estagiário. Eu acho que isso é muito possível. Lorena, eu estava falando com o Kleber que esse negócio de tempo em live é assustador. Então, assim, a gente já está no tempo, já faz o fechamento para a gente, mas de antemão já te agradeço enormemente. É sempre um prazer falar com você, o seu conhecimento é enorme. Então, queria que você fizesse o fechamento para a gente encerrar a live, que eu tenho certeza que foi um sucesso. Que bom. Olha, Fabrício, eu que também agradeço muito a oportunidade, né? O CETITEC é muito parceiro do IEL, a gente tem uma parceria aí de longa data, né? A gente troca bastante figurinhas e isso é muito bacana, né? Quando a instituição de ensino enxerga o agente de integração como parceiro mesmo, né? E aí eu quero demais agradecer a oportunidade, né? Dizer para as empresas e para os estudantes que um programa de estágio, que o estágio, né, é uma excelente oportunidade para todas as partes, né, e da gente cumprir o nosso papel realmente social no mercado de trabalho. Sim. Mais uma vez, Lorena, muito obrigado mesmo. Eu agradeço demais o que a gente conseguiu mostrar hoje. Acho que tirou muita dúvida e ajudou muita gente. Então, muito obrigado mesmo, tá? Que bom, espero ter contribuído. Obrigada. Com certeza. Tchauzinho. Um abraço, valeu. boa noite para todo mundo. Obrigada. Abraço, boa noite para todo mundo, gente. Valeu.